Álgebra linear junto de cálculo são provavelmente os dois cursos mais importantes de qualquer matéria, qualquer curso de exatas a nível superior. São aqueles cursos que vão te introduzir a linguagem, a um pouco da formalidade, as estruturas que vão ser exploradas, né, a partir daquele momento que você entra na universidade. Bom, eu ainda não faço universidade, mas eu adoro matemática e eu quero conseguir explorar esse tipo de conteúdo o quanto antes. Pra ser sincero, eu tô um pouco ansioso pra esse momento. Se você ver alguns vídeos antigos, você vai ver que eu me apresentava como alguém que estuda para Olimpíadas e provas militares. Bom, eu cansei um pouco dessa questão e talvez eu faça algum outro vídeo sobre isso, mas fato é que agora eu quero conseguir explorar muito mais a matemática a nível superior, explorar aquilo que sempre me fascinou muito mais, são essas estruturas abstratas, esse formalismo, a lógica sendo explorada efetivamente, sabe? E, bom, o primeiro passo para isso, como eu disse, é aprender cálculo e álgebra linear. Cálculo eu aprendi, vou fazer outro vídeo sobre, e esse vídeo aqui vai tratar justamente de álgebra linear. Essa série de vídeos eu vou falar, né, é como se fosse vários relatórios, né, sobre como está sendo a aprendizagem, tanto porque, bom, tô sendo um autodidata, né, inclusive esse é o nome da série, Notas de um Autodidata, que, então, bom, entre aspas, né, porque ninguém é autodidata de verdade, mas, enfim, ah, parte do processo da série é querer ter uma troca com a comunidade, porque eu só tenho esse livro aqui e, bom, os infinitos vídeos do YouTube disponibilizados, né? Como é álgebra linear, eu ainda não vou ter tanto problema em não encontrar algo. Por enquanto, o problema é encontrar vários algos, seja em português, seja em inglês, seja, sei lá, em indiano. Existem algos, existem aulas na internet e, bom, eu espero com esses vídeos conseguir ter um filtro da comunidade, sabe? Do que é bom pesquisar, do que é ruim, esse tipo de coisa. Passou um carro aqui agora, eu espero que não tenha alterado o áudio. E tá, já falei sobre o que. Tarará, tarará. Eu acho que já posso começar tratando como tem sido o processo de aprendizagem, né? Até o momento, eu não. Eu não aprendi nada diretamente com vídeos, pelo menos, para deixar claro, não desde que eu me dispus a estudar álgebra linear, eu não comecei a ver nenhuma videoaula de verdade. E nenhuma videoaula a nível superior, né? Porque eu sei eu sei operar com vetores, mais ou menos. Só que eu sei somar, subtrair, né? Multiplicar por escalar. Aquelas operações básicas que a gente aprende, inclusive, para tratar de física de mecânica básica, né? Mecânica e dinâmica vetorial em física. Eu aprendi muito mais vetores em física do que em matemática, o que eu imagino que seja até normal a nível médio, né? E, enfim, tudo que eu tenho aprendido na álgebra linear até agora vem por esse livro, que é do Sergei Lang, não sei o nome do cara, mas, bom, até o momento eu li um capítulo e meio, que é o primeiro capítulo, que é de vetores no RN, e eu vi ali as primeiras 3 sessões de espaços vetoriais. Eu achei meio louco essa ordem de assuntos, tá? De novo, eu nunca tinha aprendido isso. Pra falar a verdade, antes de eu ler o livro, eu achava que álgebra linear era só vetorzinho, só setinha pra um lado, setinha pro outro, e esse tipo de coisa. O máximo de abstração que eu imaginava que seria, ao invés da seta apontar x, y, z, vai pra n dimensões, mas ainda assim, soma, subtrai, multiplica por escalar. Eu não esperava que fosse ter tantas abstrações, tantos conceitos diferenciados, sabe? Bom, é o que tá rolando aqui. Só que mesmo assim, caraca, o primeiro capítulo o cara já generaliza o vetor pra uma dimensão infinita, né? Uma dimensão qualquer. Bom, curioso, eu acho, curioso. E logo em seguida vai falar de espaços vetoriais,
que flerta com álgebra abstrata. Então, é um negócio meio louco, sabe? E, bom, eu sei álgebra abstrata só porque... Não sei por... Não tem porquê, é só... A vida me jogou esse conceito e por algum motivo eu sei que é um corpo. Eu não sei que é um anel, lembra? Eu sei que é um corpo. Eu acho que eu sei que é... Eu não... Agora posso estar confundindo. Eu acho que eu sei que é um corpo e meio que bate bastante coisa com o que é um espaço vetorial, pelo menos na forma como ele definiu aqui. E... Bom, eu acho que eu avancei um pouco os assuntos. Eu nunca vi videoaulas diretamente sobre isso, mas já bati, assim, em alguns minutos de aulas, né? Em alguns minutos de uma aula do Possani, falando sobre vetores, e ele fala sobre vetores no R3. Então, bom, eu fiquei um pouco em choque quando eu abri o livro, e justamente, de novo, que eu falei, né? O primeiro capítulo mesmo são vetores no Rn. Acho que eu tô botando certo, Rn. E, bom, curioso. Naturalmente, imaginei, poxa, não deve ter tanta diferença, né? Só algumas dimensões a mais. Bom, desde que elas nunca vão se bater, inclusive nessa aula do Poissonian, ele menciona o conceito ah, de um vetor ser linearmente dependente e linearmente independente. Então, bom, dá pra você entender mais ou menos que, poxa, não vão se bater, dá sempre pra você decompor. Tá, legal, legal, legal. Quando eu aprendi matrizes, eu já tinha batido essa questão de composição linear, né? De transformações lineares. Só que, tipo assim, era só falando, cara, tá ligado quando tu vai resolver o sistema? Tu multiplica, soma, tararã. Pois é, isso, se você quiser falar coisas bonitinhas, você pode falar de transformação linear. Yay! E era isso. Tipo, o cara nunca me explicava efetivamente o que significava isso. O que poderia ser. Não que eu saiba agora o que é, tá? Não sei, aí. Mas, enfim, é somar, multiplicar o vetor e ficar... tararã, 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 né? Enfim. De novo, eu ainda só acho que vetores são setinhas. E quando eu vi o primeiro capítulo desse livro, e agora eu já vi metade do segundo capítulo, eu tô começando a entender que vetores são, na verdade, estruturas abstratas de um conjunto, sabe? A grande questão não é eles serem setinhas, né? Na verdade, os vetores traduzidos como setinhas, que na verdade são segmentos orientados, tá bom? Não são setinhas. Enfim. Os segmentos orientados, né? Eles são só um tipo de vetor, digamos assim. É só uma forma de a gente ver eles. Imagino eu. Porque eu já li o começo do capítulo de espaços vetoriais. E ele não define espaço vetorial como, sei lá, mano, um conjunto de pontos que podem... O conjunto de V2, tá ligado? Caso Vn, né? Um espaço vetorial é um V3. Que seria o quê? O conjunto de vetores do R3. Legal. Não, ele não define desse jeito. Ele define simplesmente... Tá, a soma funciona, o produto funciona, existe um campo... Eu não sei se é campo em português, porque... Bom, esse livro tá em inglês, não sei se vocês perceberam, né? É linear álgebra e não álgebra linear. Então... Eu não sei se é campo em português. É field em inglês. A tradução direta seria campo, né? Cara, tá gravando? Tá gravando. Que bom. Já deu 10 minutos. Bom. É que eu gravei esse vídeo antes e eu tava muito agitado, tava com medo de ficar muito grande e ficou com 8 minutos. Aí eu percebi que eu não tenho tanta coisa assim pra falar, né? Então dá pra enrolar bastante. E, bom, tô começando a perceber que vetores é muito mais uma questão de relações entre elementos, relações específicas entre possíveis elementos, do que propriamente os elementos em si. Então é muito mais, digamos assim, quando você vai falar daquele vetor de segmento orientado, né, a setinha em física, cara, é muito mais uma questão de que o vetor ele representa que, sei lá, o cara que tá aqui vai vir para a esquerda do que propriamente a setinha estar apontando, sabe? Ele é muito mais uma representação de algo, né? É muito mais aquilo que vai ser muito mais uma questão de representar que haverá uma transformação do que a transformação em si, sabe? É uma coisa meio louca, sabe? Meio abstrata, porque tu tira o papel da cor, do elemento em si e
começa a pensar que podem existir infinitos tipos de elementos com aquelas propriedades e tananã. E, de novo, eu falei no começo que eu, por algum motivo da vida, caiu que eu sei álgebra abstrata. Não completamente, eu só sei o que é um corpo. Tá bom? Porque eu tenho um livro aqui do IESE de álgebra abstrata porque ele tava barato no shopping. Por algum motivo alguém jogou o livro de álgebra abstrata lá e eu comprei. Enfim, foi bem barato. Aí eu comprei. Não sei se é realmente bom, mas... Tá vendo? Me perdi no assunto, agenciei o assunto. Enfim, como eu falei, eu sei alguns conceitos de álgebra abstrata, não sei nada, quase nada, mas eu sei que é um corpo. E, na verdade, a grande questão, eu sei o início da definição do que é uma operação. O que é um operador, eu não sei, mas uma operação. E quando você começar a falar sobre o que é uma operação, você começa a perceber que é muito mais importante as transformações do que os elementos. E, de novo, o capítulo de espaços vetoriais me trouxe essa mesma reflexãozinha, sabe? De que é muito mais uma questão de notação, quase. De que chamar de vetor, chamar de função, chamar de operações, sabe? São muito mais notações, trazer mais reflexões sobre como os elementos vão se comportar entre si, como eles vão se relacionar, do que propriamente as ações existindo, sabe? É muito complicado tratar disso, sabe? É bem abstrato, realmente. E, bom, depois disso, no capítulo 1 ele vai falar sobre produto escalar, que, bom, é bem tranquilo. Uma coisa que eu vou deixar claro aqui, que eu quero... Deixar claro não, acentuar, né? Pontuar, deixar como tópico, é que a demonstração da desigualdade triangular, que é uma coisa que tipo, você aprende no fundamental, tá ligado? Cara, tem um triângulo aqui, um lado vai ser maior do que a soma, menor do que a soma dos outros dois. E a soma dos dois vai ser menor do que, sei lá, esqueci agora. Mas isso aí, tá ligado? E quando você vai tratar de... Você vai pegar isso aí e passar para vetores bem que, o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Top! Caraca, ele demonstra de uma forma tão elegante, que eu achei tão elegante, que é a partir desse produto, do produto escalar, né? Do produto escalar, essa demonstração aqui. E, cara, eu achei esse enunciado tão bonitinho, muito por conta de que isso aqui também se traduz em um teorema, em uma desigualdade de teoria dos números, tá ligado? E eu achei muito legal isso porque você está traduzindo vetores para teoria dos números. Ou o contrário também, enfim. Não é uma feliz coincidência. Existem demonstrações para essa desigualdade, a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Eu acho que tá aparecendo certinho, né? A desigualdade de Cauchy-Schwarz tem demonstrações usando números, realmente, propriamente, né? Tem no material do Potts, se alguém, porventura, quiser pesquisar, no material do Potts de desigualdade das médias, tem essa desigualdade. Eu vi a primeira vez lá. Eu sei que tem uma demonstração só usando números. Só que demonstrar usando vetores foi tão simples, tão conciso, tão bonitinho, que, caraca, eu entrei em choque quando eu vi, sabe? Como assim? Uma desigualdade que envolve N elementos, um monte de produtório muito diferente, e se reduz a algo tão simplório de vetores, de setinhas, sabe? Muito bonitinho. Depois, ele só vai desenvolvendo produto escalar. Ele traz produto escalar de funções, o que é uma coisa meio louca, porque é uma integral, né? Uma integral meio doida. Eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Funções serem ortogonais. Eu não sei o que significa, não faz sentido você falar de funções ortogonais. Tipo assim, eu fui plotar o gráfico das duas funções no GeoGebra e, mano, caraca, não tem diferença, não tem um padrão entre duas funções, pelo menos eu não enxerguei, né? Entre duas funções. Na verdade, tem um bagulho, né? Se uma função é ímpar e a outra é par, mano, obviamente elas vão ser ortogonais entre si. E o que isso significa? Eu não sei. Enfim. Coisas pra se pensar aí, né? Porque é uma integral e, poxa, se o bagulho for ímpar, ele vai dar zero. Top, né? Porque o produto escalar, pelo menos até agora, onde ele me definiu. Às vezes ele fala que é de menos 1 até 1, às vezes ele fala que é de menos π até π. O que eu tô interpretando assim? Ele é mais ou menos de menos L até L, né? E você vai mudando pelo contexto, aí você define o que é um produto escalar, né? Da forma mais correta possível. E, bom,
Eu não entendi por que ele faz isso. De verdade. Eu não entendi por que ele faz isso. Mas eu sei que isso é útil porque eu já vi equações avulsas, assim, de física quântica, sabe? E eu vi exatamente esse símbolo, né? Que é um maior igual, menor igual, maior, menor, né? Essa setinha, né? Esse triângulo com aberto. E, bom, vai entender, né? Vai entender. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra tratar. Bom, ele vai falar sobre planos e linhas, né? Planos e retas. É muito interessante pensar em planos e retas com ortogonalidade, porque mesmo eles sem tratar do que é uma dimensão, mesmo sem tratar de uma forma rigorosa de como é que tu vai tratar de um sistema de linearmente independentes, né? Eu aprendi o que são linearmente independentes por conta do capítulo de Vector Space, né? Capítulo 2. Então eu entendi mais ou menos o que era isso. Mas eu já tinha uma ideia, porque o nome é bem óbvio, né? O nome é bem literal, né? Então, né? Mesmo sem tratar disso, ele fala, cara, só usando um produto vetorial, produto escalar, desculpa, tô sempre invertendo. Produto escalar, você consegue entender o que é uma linha, entender o que é um plano, e muito legal, sabe? É sério, eu achei muito louco. É isso, tá? Eu não vou saber falar diretamente o que seria, tá? Na verdade, deixa eu ver. Você vai pegar um vetor, vai aplicar naquele ponto. Você pega um vetor n. Não, pega um vetor x. Vamos ver o que é uma coisa bonita. Uma letra bonita. Pode ser. Não, que n é de normal, né? Pega o vetor a, aplica no ponto p e multiplica o vetor a por c, né? Porque seria o quê? O ponto x, ele seria justamente o ponto p aplicado. Um vetor a aplicado no ponto p e todos os seus escalares. Ou seja, ou. Né? Então, faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. E um plano seria, inclusive, uma pseudo-reflexão aqui no meio, né? Que é muito legal. Quando você para de definir o vetor como uma setinha, né? Definir ele como pontos, você consegue operar vetores com pontos. E fica muito simplesinho fazer essas operações, sabe? Porque, bom, pontos são pontos, vetores são vetores, mas se eles são a mesma coisa, é só fazer as mesmas operações que você imagina que você poderia fazer, sabe? Inclusive, você pode fazer produto escalar de pontos. O que seria meio louco de se pensar, porque pontos são pontos. O que tem de legal em pontos, sabe? Eu não sei também. Mas, o fato é que tem como fazer essas coisas. E é muito legal fazer elas de vez em quando, inclusive, até para definir essas questões, né? Enfim, para definir um ponto, você vai pegar um vetor normal, aplicar no ponto P. Você vai aplicar no ponto P e falar que XP. Ah, tá. Você vai pegar o ponto X. Você vai aplicar um vetor X no ponto P. Isso. E você vai falar que esse cara é ortogonal ao N. Eu acho que é tipo isso. Não, entendi. O ponto X, ele tem como origem o P, tá ligado? Então, o que tu vai fazer? Você vai voltar ele pra origem, ou seja, vai ser X menos P. X menos P. E o X menos P tem que ser ortogonal a um vetor N. Aí, ou seja, a equação de vetorial, né? Pra você escrever um plano é xn igual a pn. Eu não sei se dá pra ver aqui, eu acho que não dá não. Mas tá aqui no quadro, será? Eu juro que eu não colhei, tá? Eu puxei de cabeça isso aqui agora. Enfim, tá vendo? Eu fiz o primeiro vídeo que ficou muito pequeno, aí agora eu tô aloprando esse daqui. Mas enfim. Eu gostei muito dos exercícios, foram bem simples, tá? Eu gastei poucas folhas nele porque a maior parte dos exercícios eu conseguia fazer de cabeça. Então, tipo assim, eu conseguia fazer de cabeça e era sempre uma questão de, soma ou subtrai, multiplica, faz um monte de coisa assim. Então eu gastei só, tipo, 2 folhas nos exercícios. E eu tô usando o GPT pra fazer isso, tá? Me julguem, não me julguem. Eu juro que eu tô tentando fazer de uma forma inteligente. Talvez, eventualmente, eu traga aqui como é que eu tô usando ele pra eu estudar. E, enfim, gente, eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Eu vou trazer outros vídeos também do capítulo 2 quando eu terminar, porque aí eu vou ter entendido realmente o que é um vector space. Talvez eu entenda melhor por que vetores são vetores. E finalmente me sinta um tanto iniciado a nível superior, talvez, né? Enfim. Deixe comentário pra você ver. Deixe comentário sobre o que você acha do que eu tenho feito.
Se você recomenda algum material, se recomenda algum vídeo no YouTube, né? Algum livro melhor do que esse. Você gosta desse livro aqui? Você já ouviu falar desse livro aqui? Eu vi um pouco do Math Sorcerer, ou é Math Wizard, não lembro o nome dele. Que é o velho lá, careca, que às vezes tá careca, às vezes não tá careca, às vezes tá cabelão, às vezes não tá cabelão. Acho que é Sorcerer, acho que é Math Sorcerer. Esqueci agora. O Corte PHD fala muito dele. Enfim, falando um pouco desse cara, ele falou que gostou do livro. Então, é o único feedback que eu peguei, além do professor que me deu ele. Então, eu vou continuar com ele até que alguém nos comentários me dê bom motivo para parar de usar ele. Eu vou continuar usando ele. Porque eu gostei da abordagem extremamente abstrata que ele tá tendo. E que eu não esperava que a álgebra linear, pelo menos de início, fosse ter, sabe? Porque, pô, início eu achei que só ia falar de setinhas e não disso tudo, sabe? Você entende? Então eu tô gostando dessa abstração completa. E eu vou continuar com ele. Deixa no comentário aí o que vocês acham da minha postura, o que vocês acham de GPT. E se inscreva no canal pra acompanhar essa jornada, tá? Porque, bom, é só uma pessoa aprendendo. Se você também tá aprendendo pela primeira vez, deixa aí seus relatos, vê como é que tem sido. Se você gostaria de ter aprendido, começado a aprender mais cedo. Enfim, gente, deixa o like e até a próxima.